Salve, salve, massa atleticana! Henrique Vilar ao vivo aqui em mais uma live para vocês no canal, eu acredito, trazendo as últimas informações do Galo. Inclusive, no vídeo de hoje tem muitos assuntos importantes pra gente falar. Tem a situação do Sampaoli pedindo um reforço top no Galo. Temos também a informação do Rony, confirmação de informação que a gente já tinha trazido aqui para vocês, né? Falando sobre a questão do Rony e também do fato do Sampaoli não ter pedido aí, né, a sua permanência. E também tem mais duas outras informações. Tem polêmica envolvendo o zagueiro Ivan Roman e também o João Vitor Xavier. Meu Deus do céu, o João Vitor Xavier falou pouco e só falou bobagem. Enfim, vou trazer para vocês todas essas informações. Meu nome é Henrique Vilar, sejam todos bem-vindos ao canal Eu Acredito. Eu gostaria de pedir para você que já faz parte da família canal Eu Acredito, para chegar aqui, ó, deixando o like na confiança, que é o like de quem já conhece e confia no nosso trabalho. Inclusive, se você ainda não é inscrito no canal Eu Acredito, aqui embaixo tem o botãozão de inscreva-se. Tem muita gente me acompanhando aqui que ainda não é inscrito no canal Eu Acredito. Então bora se inscrever agora. Clica agora aqui, ó, no botão inscreva-se, clica no sininho e seleciona todos, até porque fazendo esse processo você pode entrar ao vivo aqui comigo, como é o caso, por exemplo, do meu amigo Eduardo Eustáquio, que tá no chat aqui participando com a gente. Temos também o Marcelo Silva, tá aqui, ó, boa tarde, meu amigo, boa tarde, Marcelo. O Patrick também tá com a gente, bacana demais. Temos aqui o Thiagozinho também participando com a gente. Enfim, a massa tá em peso. Lembrando a vocês que esse vídeo é um oferecimento da Brussels. Essa aqui, ó, é a Brussels Puro Malte Ultra, 0 açúcar e 0 carboidrato. Tem a tradicional, a verdinha, mas essa aqui, meu amigo, ela é pra você que quer o bônus de tomar a cerveja geladinha com todas as qualidades de uma cerveja maravilhosa, mas não quer o ônus de ficar com a barriguinha de cerveja, quer cuidar da saúde. Então bora conhecer a Brussels Puro Malte Ultra. Lembrando que esse produto é para maiores de 18 anos, beba com moderação. Bom, vamos falar aqui do atacante Rony, porque a gente trouxe aqui para vocês com exclusividade informação que o Sampaoli não tinha barrado a saída do Rony, que o Sampaoli apenas gostaria de ter um jogador com as mesmas características do Rony. Informação que trouxemos aqui em primeira mão, outros portais depois acabaram aí confirmando a informação, deram crédito? Não deram, mas quem acompanha nosso trabalho sabe aqui, né, da assertividade do trabalho que a gente faz. E ontem o Sampaoli, durante a sua coletiva pós-jogo, após o empate contra a equipe do Betim, falou da situação do Rony e garantiu que realmente ele não travou a saída de ninguém, abre aspas para o treinador do Galo. Eu não travei ninguém, eu falei com o Rony, acho que ontem, e falamos normalmente que o mais importante é que ele se sinta cômodo no lugar aonde ele está. E ele falou mais, ó, é um jogador, presta atenção, que para mim tem muita utilidade em muitos aspectos do jogo. Hoje, pela direita, pelo centro, certamente não tem a capacidade goleadora que o time precisa hoje. Deu uma cornetada também, né? Que o time precisa hoje, mas tem muitas outras que eu valorizo nele. Ele se entrega em todos os jogos e eu valorizo e aprecio isso. É apenas uma situação mais dele do que minha. E ele ainda falou mais sobre o Rony. Se ele quer mudar de ares, aqui não pode ficar nenhum jogador que não esteja feliz, porque certamente o melhor é que o clube tenha todos os profissionais. Então assim, tá aí, né, o nosso querido Jorge Sampaoli deixando claro, né, e confirmando a informação que eu já tinha trazido aqui para vocês. Ele não bloqueou a saída do Rony, mas ele quer um jogador com essas características, porque é uma característica que o Sampaoli gosta, tá, de ter no elenco. E eu concordo com ele, porque dá para o treinador opções, e para um treinador estratégico, como é o caso do Sampaoli, ter opções faz toda a diferença. Bom, vamos para a próxima pauta, mas antes quero combater um papo com você que está me acompanhando aqui, pedir para você me ajudar a compartilhar essa live. Aqui embaixo também tem a setinha de compartilhar. Você pode compartilhar essa live agora lá no seu grupo de WhatsApp do Galo, porque todo atleticano tem ao menos um grupo do Galo no WhatsApp. Se você não tem, entra no nosso, tá? Do canal Eu Acredito. Mas bora aí compartilhar e chamar a turma pro melhor canal do Galo aqui no YouTube, pro pessoal participar com a gente, beleza? Bom, vamos de polêmica, porque, meus amigos, o presidente do Palestino, clube aonde o Atlético comprou o zagueiro Ivan Roman, parece aí que colocou, né, a língua pra fora e falou muita coisa sobre o Atlético, abre aspas aí, para o presidente do Palestino, tá? Ele ficou bravo aí, ó. Nós os temos processado. Peraí, deixa eu pegar outra parte aqui que ele falou mais pra cima aqui, ó.
O Atlético não pagou um único dólar pela compra de Ivan Roman, ou seja, tem Roman jogando de graça pelo clube, não pagaram nenhuma das parcelas e agora aparecem comprando outro jogador chileno por 5 milhões de dólares. É um atrevimento, nunca pensamos que um clube do porte do Atlético fosse tão sem vergonha. Galera, esse negócio pegou mal no Galo, hein? Pegou tão mal que o próprio Atlético soltou uma nota falando aí sobre as falas, né, do presidente do Palestino, abre aspas aí para o Atlético. O Atlético esclarece que existem tratativas em andamento para a regularização de pendências financeiras com o Palestino do Chile e que isso não tem qualquer ligação com a negociação em curso entre Galo e Universidade de Chile. A tentativa de vincular uma situação à outra é infundada e maldosa e não corresponde à realidade dos fatos. Gente, é importante falar para o torcedor aqui, até pra gente estruturar essa questão financeira do Atlético. Pra quem não acompanha a gente não vai saber. Quem acompanha, já falei isso aqui algumas vezes, né? Mas eu acho que nunca é demais repetir. O Atlético tem algumas dívidas, tá? E elas são divididas mesmo, né? Não sou eu que tô falando, não. O próprio Atlético trata essas dívidas de forma separada. Por exemplo, tem a dívida da Arena MRV, tem a dívida bancária, tem a dívida de compra de atletas, tem a dívida com a União, que é o Profut. Então o Atlético separou essas dívidas. A dívida bancária, o Atlético vai tentar zerar agora com o aporte que será feito de 500 milhões. Vai acabar a dívida bancária, que é a mais onerosa, tá? E o Atlético tem dívida de 2022 para cá, se eu não me engano, eu tenho que puxar, eu não lembro se é 2022 ou 2023 com compra de atletas, que é uma situação que o Atlético só vai resolver com a entrada de um novo aporte, que o Atlético espera ainda de um investidor externo. Ah, Henrique, mas os donos vão colocar, não vai ter investidor não. Pera aí, não é bem por aí não. Tá? Eu já contei para vocês aqui de forma exclusiva que o Atlético ainda tem 4 investidores no radar. Só que pela necessidade do aporte, o Atlético está se antecipando. O Atlético, eu falo os donos, tá? Para fazer o aporte aí, porque a gente não pode esperar mais. Então o Atlético está se antecipando e também os investidores estão aí com uma situação meio travada porque eles ainda não têm a confiança do cenário político do futebol brasileiro, que é o que atrapalha muito. Inclusive, segundo essa pessoa do Atlético, o fator que vai ser o destravador para a entrada desses investidores é a questão da formação da liga, tá? Então o Atlético ainda tem investidores no radar, mas como isso deve acontecer um pouquinho mais para frente, o Atlético já vai fazer o aporte. Então, enquanto não tivermos esse aporte para também sanar as dívidas de compra de atletas, a gente vai seguir convivendo com isso aí, porque o Atlético hoje literalmente vende o almoço para pagar a janta, tá? Ele deveria ter pagado o Ivan Roman? Deveria, mas não pagou porque foi pagar outro atleta. Vamos supor que o Galo foi pagar o Davidson, por exemplo, né? Que já era um problema também antigo aí que o Galo precisava resolver, tá? Então, só para deixar o torcedor bem consciente da situação do Atlético, a situação é essa. O Atlético ainda está em processo de pagamento de dívidas e vai gastar aí pelo menos mais uns 2, 3 anos para deixar tudo lisinho agora. Quando ficar lisinho também, torcedor, o Atlético será um clube sem dívida nenhuma, né? Diferente do outro lado da lagoa que tem dívida. Ah, mas tá em RJ, hein? É, mas tem dívida, vai ter que pagar, né? O Atlético vai ser um clube sem dívida, com estádio, num baita potencial e com a melhor e maior torcida do estado de Minas Gerais. Bom, vamos para a próxima pauta, falar sobre Sampaoli, que pediu reforços de peso e falou até do Gerson, hein? Mas antes, deixa eu dar uma passadinha aqui no chat, que o pessoal deve estar me xingando, mas tá tudo certo, né? O torcedor tem o direito de se expor da forma que quiser, né? O Lembique, nossa, quem imaginou que se não pagasse o Palestino iria atrapalhar a negociação com a Laú, donos completamente incompetentes. A exigência agora é que eles paguem o Ivan à vista. Não vai atrapalhar não, viu, Lembique? Não vai atrapalhar não, por isso que é importante a gente trazer para o torcedor a informação. Realmente não é legal, né? Isso não é bom no mercado, você ter dívidas, não precisa nem explicar isso aqui para vocês, né? Mas não ao ponto de atrapalhar, porque é muito comum, tá, Lembique, que clubes devam, é muito normal, tá? A dívida no futebol é a coisa mais normal que tem entre clubes, tá? Então fica parecendo que é uma coisa única. Na verdade, tem pessoas transformando a situação do Galo como se fosse uma coisa muito fora da curva no futebol, mas essa não é a realidade, tá? É muito normal clubes deverem no futebol. O Marcelo Silva doou pra gente R$2, não falou nada. Marcelão, obrigado pelo carinho, viu, velho? Obrigado, viu, Roberto, por avisar pelo superchat. Tem mais algum, Roberta? Beleza. Ó, Roberto falou que a gente tá com mais de 900 pessoas ao vivo e apenas 100 e poucos likes. Gente, para um segundinho aí, quem puder. Às vezes o pessoal tá voltando de casa aí, né, do trabalho, tá dentro do ônibus. Às vezes tá em pé aí, ouvindo. A gente não tem acesso ao celular, tudo bem. Mas quem tiver a possibilidade agora de deixar o like no vídeo, quem puder também ajudar a hypar depois,
Esse vídeo vai ficar gravado para vocês. Bora hypar para ajudar o canal a crescer cada vez mais. Bom, vamos trazer aqui agora o São Paulo falando sobre grandes reforços. Ele quer, mas antes quero falar para vocês da Escola Reis, a escola que mais cresce no Brasil. Nos últimos 2 anos, foram mais de 50 atletas colocados nas bases de Atlético, Cruzeiro e América. O seu filho pode ser o próximo. Henrique, como é que eu faço? Aqui embaixo tem para você o link para você acessar o Reis. Agora, se você quiser procurar a gente lá no Instagram, é Reis_Escola de Futebol, tá? Vai lá que você vai ver lá vários atletas que a gente colocou na base. Inclusive o Luca, entrevistei essa semana o Luca. Depois eu vou trazer o vídeo aqui para vocês do Luca. Foi aprovado do Galo, né? O Luca, que é um jogador que também é cria do Reis. Beleza? Perde tempo não, vem pro Reis, como eu sempre falo. Reis, o futebol começa aqui. Bom, vou passar para vocês aqui agora o vídeo do Sampaoli, porque o Sampaoli falou de grandes contratações. Que história é essa, Henrique? Vamos então aí ouvir o treinador do Galo, que depois vou trazer. Ele citou inclusive a contratação do Gerson pelo Cruzeiro, hein? Se liga aí, ó. Vamos lá. Esto es un tema de reformulación. Hoy ya digo, hoy de zaguero jugó Víctor Fernández, que tiene 17 años, que está en plena formación. Nosotros pensamos de que todo se desarrollará a través del torneo también minero, en el cual nosotros podemos evaluar alguna situación, más la posición de mediocentro y la posición de centro delantero es una necesidad hoy. Entonces ya la directoría sabe los nombres, la necesidad que tiene o time. Tá aí o Sampaoli falando, né, das necessidades que ele entende que o Atlético tem, né? É um cara, gente, que isso me deixa muito feliz, tá? Com relação aí ao Sampaoli, porque é um cara que não vai deixar barato, não, tá? Ele sabe o que ele quer e ele vai cobrar essas contratações. Inclusive, vamos ouvir ele falando aí, porque ele falou até do Gerson. Olha aí, ó, as palavras de Jorge Sampaoli. Todo el día falando con el director deportivo, inclusive con o dueño del club. Nosotros tenemos que intentar que esos jugadores sean de mucho nivel y que lleguen lo más rápido posible. Eso también tiene que ver con un costo de dinero alto por las posiciones y porque uno cuando quiere supor que va a traer un jugador top, obviamente que un jugador top, bueno, Gerson llegó a Cruzeiro con un valor que realmente lo merece, pero un jugador top. Entonces, esa situación es la que el club debe determinar hacia dónde va por el tipo de inversión que va a hacer. O sea, nosotros tenemos que intentar saber de que tienen que llegar jugadores que sean solución, para que este proceso de transición no tenga tantos baches, tantos buracos, sino vamos a tener que empezar a fluctuar. Y bueno, en el fútbol brasilero, cuando uno fluctúa, casi tiene destinado su... Tá aí a fala do Sampaoli, né, sobre a questão aí até do Gerson, né, da questão dos valores. E se você quer ter um clube top, você precisa investir para ter um clube top, né? O Sampaoli tá corretíssimo, tá, nas falas dele. Ele quer jogadores para chegar e resolver o problema, e o Atlético tem ciência do desejo aí do Sampaoli, né, que não brinca em serviço e realmente quer atletas para resolver o problema, e o caminho é esse. Então, não tem nem muito a acrescentar, não. Fico feliz só do Sampaoli realmente estar com esse posicionamento, né, de querer grandes atletas e estar cobrando a diretoria esses jogadores. Então, se a gente já viu aí grandes jogadores chegando no Atlético, podem esperar que podemos ter novidades positivas, e o Atlético vai buscar aí, falou o Sampaoli, as posições, né, que ele tanto quer contratar. O primeiro volante vai chegar, centroavante também, né? Então vamos torcer para realmente a gente conseguir fazer uma janela ainda mais assertiva. E teve um amigo meu falando, Charlinho, mandar um abraço para ele. Ele falou: olha, foi a janela mais assertiva do Atlético desde 2020, e nem acabou ainda, né? Então quando a gente vê o próprio torcedor tendo essa leitura, né, da assertividade do Atlético. Eu não sei se voltou, dá uma olhada aí se voltou. Parece que travou. Só confirma para mim se voltou aí. Parece que caiu foi a internet aqui em casa. Mas vamos ver se ela foi pro... Ela pode ter ido talvez pro dados. Vamos ver se voltou aí, Roberta. Mas respondendo aí o Matheus... Beleza, então respondendo o Matheus Rabelo aí, porque ele falou no chat aí que o Atlético tá mendigando
uma grana pelo Assad. Ô Matheus, mendigar é meio pesado, cara, porque a gente tá falando aí de uma grana que não é baixa não, né? 5 milhões de dólares. E se o Galo não mendigar, como você falou, né, na compra do Assad, não vai sobrar dinheiro para o Atlético comprar outros jogadores, né? Então por isso é que você tem que ter um pouquinho de responsabilidade. Eu queria entender aonde que 5 milhões de dólares virou mendigar, cara. O pessoal tá muito fora da realidade, cara. Não tem muita coisa para falar que seja diferente disso, tá, Matheus? 5 milhões de dólares é dinheiro pra caramba, irmão. Você tá muito fora da realidade. Bom, deixa eu trazer aqui então agora ele. Meu amigo, João Vitor Xavier. Tira pra mim o texto, por gentileza, Roberta, da tela. O João Vitor Xavier deu uma declaração sobre a questão da manifestação que aconteceu lá na cidade do Galo. E vamos ouvir então aí as falas dele, João Vitor Xavier, falando sobre a manifestação que para ele foi comprada. Eu vou botar o áudio aqui para vocês ouvirem, tá? Depois só me dá o feedback, Roberto, se o áudio está saindo legal. Mas vamos ouvir então o João Vitor Xavier. Esse caso do Atlético vai além disso. Isso é encomendado, organizado, patrocinado por gente que não está nem um pouco preocupada se o Atlético vai ganhar ou perder. É a oposição pela oposição. E uma oposição feita pelos mesmos que quebraram o Atlético no passado, pelos mesmos que deixaram Ronaldinho Gaúcho sem receber, Vitor sem receber, Tardelli sem receber, que quebraram o Atlético e que hoje, como estão fora do processo do Atlético e não conseguem engolir isso, bancam esse tipo de protesto, manifestação de gente que começou a ganhar visibilidade com isso, alguns através de rede social. Semana passada tivemos um caso quase que inacreditável, que mostra o quanto é importante a informação séria, a informação responsável, de um sujeito que estava no telefone falando que estava com a advogada do Hulk, e que depois a mulher foi para a internet e falou assim, eu não estava conversando com esse cara. Isso é um nível da irresponsabilidade que as coisas estão chegando no Atlético. Só que isso tem crescido, Thiago. Tem crescido tanto por influenciadores, que a qualquer custo nós temos bons e maus influenciadores, pessoas que fazem jornalismo e pessoas que não fazem jornalismo, como a gente tem também de facções, de ditas torcidas organizadas, que não estão nem um pouco preocupadas com o Atlético. Uma parte está preocupada em agradar quem está bancando, que é o caso de torcida organizada, está sendo bancada para fazer isso, porque ali não tem nada de atleticanismo, ali é outro tipo de compromisso. Olha aí a fala de João Vitor Xavier, hein? Falando aí que a torcida tá comprada e tudo mais, cara. Eu acho muito preocupante as falas do João Vitor, sinceramente. Eu acho que ele até deu uma consertada ali, que salvou um pouquinho, né, o discurso dele, quando ele falou, existem bons influenciadores e maus influenciadores. Nesse ponto eu concordo com o João Vitor, tá? Se eu concordo com o João Vitor, tem pessoas que realmente não tem nenhum compromisso aqui com a verdade, muito menos com o Clube Atlético Mineiro. Agora, tem que tomar cuidado na hora que fala isso, porque senão fica complicado, né? Do mesmo jeito que tem maus e bons influenciadores, também tem jornalistas aí que não precisa nem ficar falando aqui não. O que mais tem é portal que não tem a mínima credibilidade, que não trabalha sério. O que é muito diferente do nosso trabalho. Inclusive eu vou aproveitar aqui para parabenizar o Watson Fernandes, o nosso produtor, né, que apurou aí, trouxe a notícia sobre a questão do Assad, e isso foi repercutido na TYC Esportes da Argentina. Olha aí o nome do canal, eu acredito, sendo falado lá na Argentina, né, de uma apuração nossa, de uma informação. Engraçado, né, aqui não dão créditos pra gente, precisou vir um portal da Argentina para dar crédito pra gente, mas enfim. Então aí é o trabalho sério, né, João Vitor? É o trabalho de quem trabalha sério. Hoje, inclusive, eu fiz um discurso aqui, e acabei de explicar aqui agora também a questão financeira do Atlético. O pessoal faz muito carnaval aí com a situação do Galo, tentando jogar a torcida contra o time, para realmente ganhar engajamento. Isso acontece, mas não é o que acontece aqui no canal, eu acredito, por exemplo, que a gente tem muito compromisso com a realidade aqui, com a verdade. E eu sou uma das poucas pessoas, eu acho, que podem falar com muita propriedade, porque eu defendo muito o trabalho que os R's fazem no Atlético. Só que falar que tem facção, que isso foi comprado, peraí, né, gente? Querer colocar isso aí nas costas do Calil até hoje, não concordo. Eu acho até bizarro, inclusive, isso. Eu acho até bizarro. Infelizmente, João Vitor, o mundo mudou, tá isso aí, ó. Hoje em dia, velho, o mundo tá dividido, não existe mais diálogo.
Ninguém quer conversar mais. Todo mundo acha que tem opinião e que pode. E que tem. O pior, isso acontece muito hoje. Todo mundo quer dar opinião de tudo. Naquilo que tem propriedade e naquilo que não tem propriedade também quer dar opinião. Quer falar que sabe, que pode falar, mas não tem conhecimento nenhum de base para falar. É o que mais tem hoje. Então isso acaba gerando o efeito que a gente está vendo agora, sabe, João Vitor? Dessa divisão, do pessoal muito, muito irritado, né? Tudo hoje, qualquer coisa hoje é motivo de irritação. Eu estava inclusive vendo um vídeo, pro torcedor que me acompanha aqui, eu gosto muito de usar exemplos do dia a dia, né? Eu estava vendo um vídeo aí da década de 90 e estava falando, a manchete do vídeo que eu vi era, esses programas da década de 90 todos seriam cancelados hoje. Porque hoje tá um mimimi danado, não pode falar nada. Hoje em dia não tem como a gente abordar nenhum tipo de assunto, que tudo vira briga, tudo vira, sabe? Tá difícil. Aí chega o João Vitor ainda com teorias da conspiração, porque sei lá o quê, isso aí só serve para alimentar esse tipo de situação. E eu discordo completamente do João Vitor. Completamente. Essa é uma questão muito mais social, de um movimento que está acontecendo, que eu não gosto, mas não tem como negar que existe esse movimento, e que a gente deveria ter uma postura de lutar contra o movimento, e não ficar criando ainda mais teorias. Não, é porque a culpa é do cara que está por trás, aí manipulando. Não, pelo amor de Deus, gente, vamos falar sério. Vamos falar sério. A situação do Atlético é complicada, tá? Mas está sendo trabalhada. Vamos conversar sério. Torcedor, não tem que fazer protesto do jeito que fizeram. Não tem que fazer. Nós estamos no início de temporada. Se o Atlético estivesse contratando errado, cara, concordo plenamente. A torcida tem que ir lá protestar. Não é o que está acontecendo. O Atlético está bem no mercado. Você pode fazer enquete aí. Roberto, faz uma enquete rapidinho. Nós temos 5 minutos de programa. Faça uma enquete aí para mim agora com o torcedor perguntando: você, torcedor, está satisfeito? Você está satisfeito com a janela do Atlético? Você acha que o Atlético está bem na janela? Porque satisfeito acho que não é a pergunta certa não, tá, Roberto? Pergunta se até aqui você está gostando da janela do Atlético. Você gostou dos nomes que o Atlético contratou? Eu tenho certeza que 80% a 90% vai falar 70% a 80%, que enfim, aí cada um é cada um, né? Mas vai ser aí a maioria, falando que estou gostando da janela. Eu estou ouvindo de todos os atleticanos que eu estou conversando. Então não é o caso da gente ir fazer... ir lá, caçar briga, né, cutucar. Pô, teve tantos momentos que precisávamos disso, tantos momentos, mas não é agora o momento. Não é agora o momento. O problema é que quando precisa, aí não faz, enfim. É outros 500, tá? Então, não precisamos de fazer esse tipo de situação. Vamos deixar o trabalho ser feito. A gente viu o Sampaoli. Se você está insatisfeito e acha que o Atlético tem que contratar mais, quanto mais o Sampaoli, vocês ouviram ele falando? Que ele quer contratações e tudo mais. Então, gente, é isso. Agora vinha o João Vitor falar que tem conspiração, que sei lá o quê, aí querer imputar a culpa nos youtubers, enfim, cara, é um show de horrores, tá? Show de horrores, porque se fosse falar de uma forma ampla, tudo bem. Tem jornalistas ruins e bons, isso eu concordo, tá? Tem influências bons e ruins, concordo também. Agora querer empurrar para os influencers e, né, porque o jornalismo aqui, o jornalismo de quem faz jornalismo há muito tempo é sério, não é. Não é. Tá? Não é. Infelizmente, não é. Você tá me ouvindo, Roberta? Vamos lá, lê pra mim por gentileza, Roberta, porque eu tô sem internet aqui no computador agora que tava aberto, que eu já não consigo mais ler o chat. Vou pedir a Roberta pra ler pra mim, eu vou respondendo vocês aqui, tá? Lê pra mim, Roberta. Obrigado, Gilberto Sá, tamo junto e misturado. Ele falou que João Vitor Xavier e quem mais tá em campanha política? Thiago Reis e João Vitor Xavier estão em campanha política. Eu não sei, eu não vou opinar sobre isso, porque eu honestamente não conheço o trabalho deles como político. Eu acho que, se eu não me engano, o Thiago Reis ele já era político, eu não sei. O João Vitor eu sei que era. O Thiago Reis eu não sei se ele já era político, enfim. Tem mais algum, Roberta? Então é isso, tá? Ficou triste, velho. Fiquei triste. Eu gosto do João Vitor Xavier demais, tá? Quem tá falando aqui é um cara que gosta dele. Eu acompanhei várias vezes aqui o programa dele, os bastidores. A musiquinha dos bastidores, pra quem ama o Atlético, aquela musiquinha dos bastidores é algo nostálgico, né? A gente lembra. Há quantos anos que a gente não escuta aqui? Tan, 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 legal pra caramba. Né? O programa dele é muito bom, mas
Esse tipo de postura aí realmente mais desagrega do que qualquer outra coisa. Bom, pediu o torcedor para deixar o like, quem ainda não deixou. Conseguiu fazer enquete, Roberta? Como é que tá a porcentagem até aqui, por gentileza? 83% sim, 17% não, tá vendo? E eu tenho certeza que os 17 também, porque não entendeu a pergunta. Porque a pergunta foi contratações até aqui. Até aqui. Qual contratação que vocês não estão gostando? Renan Lodge, vocês não gostaram? O Minda, vocês não gostaram? Porque eu não ter gostado de um ou outro, tudo bem, tá, gente? Eu não gostei, por exemplo... Não que eu ache ele ruim, o Michael, tá? Mas eu acho que era uma contratação não necessária, principalmente pelos valores envolvidos na negociação. Então, no geral, não gostei da negociação, mas e se o cara chega aqui e também encaixa como uma luva? Eu não conheço o futebol dele. Tô sendo honesto com vocês. É o que eu falei aqui de propriedade. Tem muita gente aí, né, que infelizmente desonesta, né, vai virar, pô, o cara nem conhece o Michael, quer falar de futebol. Não conheço, irmão. Não conheço, eu trabalho com informações do Michael. Meu papel aqui é fazer a cobertura do Michael. Eu falo aqui é do Atlético. Ah, mas você nunca viu ele jogar? Óbvio que vi. Mas eu nunca prestei atenção para falar com propriedade do futebol dele. Entende? Então, isso que eu acabei de fazer aqui, por incrível que pareça, deveria ser uma coisa costumeira, né? Mas é algo que realmente não acontece com regularidade. Por quê? Porque hoje todo mundo quer falar com propriedade, quer falar que sabe, que conhece e tudo mais, e enfim, não é meu modelo de trabalho e uma pena que não seja da grande maioria. Bom, agradecendo a participação do torcedor, gente. Deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Aqui embaixo tem o botão de inscreva-se, não vai embora não, beleza? O YouTube vai separar para vocês 2 vídeos aí importantes para você ficar por dentro das últimas notícias do Galo. E também quero te convidar para se inscrever nos nossos 2 canais, o canal Eu Acredito e também o Notícias do Galo, tá aí na tela para vocês as opções. Um grande abraço, até a próxima, valeu Márcio, fui! Tamo junto.